Bem, boa tarde. Nós estamos começando a nossa transmissão. Bem-vindos à página Teologia e Capitalismo como Religião. Hoje é o segundo encontro do nosso curso livre Capitalismo como Religião, Introdução a seus Fundamentos. Na semana passada, nós fizemos um primeiro encontro com o tema O Espírito do Capitalismo e o Espírito Santo. Na semana retrasada, nós tivemos uma transmissão introdutória, Capitalismo como Religião, Os Segredos do Labirinto. Todos esses encontros estão gravados, estão disponíveis na nossa página Teologia e Capitalismo como Religião no Facebook, bem como no YouTube. Nós estamos aprendendo como funcionam todas essas coisas, mas está por lá, está lá. Vocês podem procurar que nós vamos encontrando. Hoje o tema do encontro é a idolatria do dinheiro e a morte dos pobres, né? Enquanto o pessoal vem chegando, chegaram 25 pessoas. Esse tema não é novo na reflexão teológica latino-americana. O próprio professor Jung Musung, que é o nosso conferencista, ele já publicou há 25 anos o livro A Idolatria do Capital e a Morte dos Pobres, que eu considero um dos melhores livros que ele produziu, né? Essa temática, ela vem se mantendo. O livro clássico sobre o tema A Idolatria do Mercado, do Hugo Asman e Franz Inkelammer. Bem, esse livro também dos anos 80, e agora, no último livro do professor Jung, A Idolatria do Dinheiro e os Direitos Humanos. Enfim, o tema da idolatria, ele é um tema muito presente na tradição cristã, vem da tradição bíblica, né? E a diferença da teologia latino-americana é de relacionar isso com a vida e a morte dos pobres. O nosso tema não é por acaso, nós vivemos numa época em que a morte ela não é mais um conceito abstrato, se é que ela foi em algum momento um conceito abstrato, a morte ela é real. Nós temos só no nosso país 1.000 pessoas lamentando seus mortos, chorando seus mortos por dia, enfim, sem contar todas as outras maneiras de morte que nós temos. Enfim, esse é o nosso contexto, o nosso título, A Idolatria do Dinheiro e a Morte dos Pobres. Nós já estamos com 43 pessoas. Boa tarde para quem está chegando aí, Marcos Vinícius, Adriel, Tadeu, Diego, Dirceu, todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra para o professor Jung e a gente vai conversando sobre o nosso tema de hoje. Bom, boa tarde a todos que estão participando. O tema da idolatria do dinheiro e a morte dos pobres pode ser discutido a partir da teologia, né? Mas eu queria começar discutindo a partir das ciências sociais, né? Para mostrar que esse é um tema não somente das pessoas ligadas à igreja ou da formação teológica, mas é um tema presente em alguns autores clássicos das ciências sociais, né? E eu queria começar discutindo sobre Weber, né? Na semana passada, nós discutimos o conceito do espírito do capitalismo, uma grande contribuição do pensamento de Weber, para nós entendermos o mundo moderno, né? E eu queria começar com a obra do Weber, que é chamado a Ciência como uma Vocação, né? Weber é conhecido pelas suas críticas ou análise do chamado desencantamento do mundo moderno, né? Isso marcou a compreensão do que é o mundo moderno, e desencantamento no sentido de que as coisas antes a realidade era visto encantado com o espírito dos deuses, ou seres espirituais estariam presentes no mundo moderno, no mundo da natureza, né? E com o desenvolvimento da ciência, as pessoas vão percebendo que a natureza não é tão como se pensava antes, e elabora uma concepção mais moderna, mais racionalista, chamado desencantado, tirado do encanto da magia. Agora, na discussão da ciência com vocação, Weber discute umas coisas muito interessantes que eu queria começar, né? Então, ao falar do desencantamento, da ciência, ele diz uma coisa importante. Ele diz, olha, a ciência tem um limite. Então, ele dá um exemplo, por exemplo, sobre a medicina. Então, para você ver qual é a melhor forma de
de melhorar a vida e combater a morte, então nós usamos mais ciências médicas modernas do que a concepção antiga de que a busca por questões mágicas ou entrar um sacerdote e pedir que faça algo para curar a doença, mas nós estudamos mais pela ciências modernas. Essa, por exemplo, a questão da pandemia hoje, no fundo, essa disputa entre pessoas que acham que a religião é que explica melhor ou que soluciona melhor do que o campo da ciência. Então, nós aceitamos que para a pandemia, para as questões da doença, aceitamos mais a explicação científica. O que Weber reconhece, entretanto? Ele diz o seguinte: a ciência não dá conta para ver a diferença entre a morte e a vida. Então, por exemplo, a ciência não sabe quando é que termina a vida e passa a morte. Então, quando alguém morre, ou quando está naquela fase de transição, ou não sei se é transição, mas assim, de você definir morreu ou não morreu, isso é uma decisão muito cultural. Não dá para uma ciência dizer exatamente isso. Porque quando parou de tocar de coração funcionar. Não. Hoje a gente disse que a sinal da morte se dá quando o cérebro para, não quando o coração bate. Outros vão dizer, e mesmo que o cérebro para, se é possível manter outras funções do corpo, nós podemos esperar que o cérebro possa recuperar-se. Então, são casos de pessoas que estão em coma há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, essa discussão sobre onde começa a morte final, o Weber disse que a ciência não dá conta. Aí é um ponto seguinte. Weber diz outra coisa. A ciência também tem outros tipos de problemas. E ele faz uma comparação entre uma cultura francesa e uma cultura alemã. Então, se você pegar, por exemplo, uma cultura francesa, por exemplo, é melhor a comida francesa ou a comida alemã? Eu discuti isso com uma francesa, argentina francesa, que nós estávamos discutindo o problema de nós temos um conhecimento universal que todos possam concordar. E ela achava que podia, nós todos, entrarmos uma concepção igual de todo mundo, onde tinha um tipo de ecumenismo absoluto. E eu disse, na discussão, eu disse o seguinte: se eu te levar para um restaurante coreano, e eu pegar um pedaço de carne, cortar com os dedos, com o dente, e pegar metade da carne, e colocar de volta no prato, aí ela já, que horror isto! Isso é segundo a cultura francesa. Para a cultura coreana ou chinesa, horror é você ter uma faca sobre a mesa para cortar. Porque isso é uma ofensa. Por isso que no restaurante coreano ou chinês, tudo está picado. Mas quando o corte não foi suficiente, você pode usar dente e pôr de volta no prato. Aí nós podemos entrar num acordo. Escolhemos o modelo de comida francesa ou coreana, mas não dá para, ao mesmo tempo, escolher a regra coreana ou francesa num único prato, numa única mesa. Ela reconheceu. E aí Weber também reconhece isso, diz, não é possível saber, cientificamente, qual cultura que é melhor do que a outra. Ponto. Então, tal da neutralidade da ciência. Só que o próprio Weber reconhece que na vida, numa mesma sociedade, ou principalmente no mundo em que diversas culturas começam a interagir, né, temos algumas obrigações, algumas coisas que nós vamos decidir. E, em última instância, é preciso ver qual é a opção última entre duas opções possíveis. Discutir comida, não dá problema. Ninguém vai morrer ou matar por conta da qual que é a melhor comida melhor. Agora, por exemplo, hoje, se nós devemos fechar com toda a economia para garantir a vida de todos contra o coronavírus, ou se devemos
fazer a economia funcionar para a gente poder tocar a vida e continuar o desenvolvimento econômico. Essa é uma decisão não científica. Você precisa de um critério de valores. E o próprio Weber diz, antigamente, se fazia isso através do sacrifício aos deuses antigos, chamados encantados, pessoais. E ele diz, ainda hoje, apesar de vivermos num mundo desencantado, nós precisamos oferecer sacrifício, isto é, colocar certos critérios acima dos outros valores e sacrificar um tipo de coisa em função de outra. Então, Weber chega à conclusão que, apesar de vivermos num mundo desencantado, vivemos num mundo em que precisamos oferecer aos deuses, não mais tradicionais, mas aos deuses impessoais, certo sacrifício. Isso é uma exigência de toda a sociedade. Essa é uma coisa que pouca gente leva a sério na reflexão de Weber, que é um texto do final da sua vida. E é interessante nisso, porque o Marx, aí o que ele chamou de cientista social, ele, quando era jovem, ele disse o seguinte, uma coisa muito interessante, ele disse, todo mundo crê em um Deus, e ao crer em Deus, pense que seu Deus é verdadeiro. Então, para todos os crentes, o seu Deus é verdadeiro. O Deus dos outros não é verdadeiro. E aí ele abre uma discussão que não desenvolve, né, que os teólogos da libertação desenvolveu mais, que é a seguinte, se toda sociedade, ou todo sistema social precisa de um valor absoluto final, que Weber chama de Deus, tá? Você precisa saber qual que é o Deus verdadeiro e qual que o Deus é falso, para ver ao qual Deus nós devemos oferecer o sacrifício. Então, é da economia, da eficiência econômica, Bolsonaro / Guedes, ou outros dizem, não, mesmo que diminua economicamente, precisamos garantir a vida de todos. Esse é um outro valor. Então, qual é o verdadeiro, ou deveria ser qual o valor absoluto último? Um ou outro. Essa é a discussão do que a Bíblia chama de Deus e idolatria. Então, toda a discussão sobre valor absoluto pressupõe a comparação entre uma análise entre o que é o valor de Deus e o que é o ídolo. O Alan está com a cara de que quer falar algo. Fala, Alan. É que justamente tem um outro livro do Weber que a gente discute pouco, mas que é o Judaísmo Antigo, no qual ele apresenta uma certa hipótese que é divergente de boa parte do que o mundo ocidental diz, mas que ele vai apontar a ideia de que no judaísmo antigo tem uma mudança na maneira de lidar com os deuses, justamente porque, num certo momento, um certo momento de configuração social se permite ter um politeísmo de deuses, e a cultura judaica vai estabelecer a ideia de que os outros deuses devem ser falsos se o critério deles de absoluto é muito diferente do nosso Deus. Então, se tem um Deus verdadeiro, os outros devem ser deuses falsos, né? E o Weber apresenta isso como um dos fundamentos da nossa tradição moderna, ocidental, etc., a ideia de que se algo é alçado à categoria de Deus, ele tem que ser absoluto, único, e ele é o critério para dizer que os outros absolutos não são falsos. Isso vale também para o Império Romano. Né? No Império Romano, você aceitava muitos deuses, desde que todas essas religiões aceitassem que o Deus absoluto é do Império Romano. Né? Então, aí você oferecia sacrifícios o último sacrifício fundamental era oferecer ao Império Romano, que era apresentado historicamente como o César, o imperador, o filho de Deus. Daí que os cristãos, no Império Romano, criticavam cristãos de ateus, porque os cristãos não aceitavam o imperador romano como o filho de Deus. Então, a crítica dos ateus, primeira vez que acontece no Ocidente, é do Império Romano contra os cristãos.
Mas, desenvolvendo essa discussão sobre a compreensão da idolatria ou do ídolo, para entendermos como um sistema funciona e se legitima. Por isso, essa é uma discussão não somente teológica, isso é uma questão político-sociológica. Quais são, ou qual é o critério último? Nós temos vários valores, ótimo, mas qual é o valor absoluto? E o que aparece claramente na sociedade capitalista, aí o Weber volta, eu quero retomar a discussão do texto do espírito do capitalismo, né? Então ele diz, uma característica do espírito do capitalismo é que ganhar dinheiro é critério transcendental, acima de todas as outras coisas. E aí vem essa discussão, né? Como é que você sabe que você está realizando de melhor forma possível o objetivo do valor último, para tentando direcionar? Então, no capitalismo, vai ser no cálculo do dinheiro. Uma pessoa que ganha mais dinheiro é porque se diz que tem mais mérito, esse é o tema do próxima semana, né? Ou tem mais bênção, ou tem mais direito. Então, você calcula o valor da vida humana a partir do cálculo financeiro. Então, o dinheiro, não comprar coisas, mas essa capacidade de calcular o dinheiro como critério último, passa a ser a questão fundamental. Esse é o ídolo. É aí que o Papa Francisco tem insistido isso, né? Então, ele diz, é idolatria do dinheiro. Nós vamos falando de idolatria do dinheiro. Isto é, o dinheiro se tornou o critério último para o que você deve fazer na vida. Então, por exemplo, devemos ajudar os pobres com pandemia, por causa da crise da pandemia. Dá para os pobres bastante dinheiro, ou pouco dinheiro, ou não dá dinheiro? Damos mais para ricos ou para os pobres? Para grandes empresas ou para isso? Né? Se deu pesquisa recentemente, nos Estados Unidos, se mostrou que, por conta da pandemia, os mais ricos, os bilionários, acrescentaram 580 bilhões de dólares em 2 últimos meses. E o pessoal, isto é bom. E por quê? Porque o governo Trump está ajudando a economia a reorganizar-se. Então, esse é o critério. Ah, mas as pessoas estão morrendo. Não, mas o importante é que está recuperando a economia. Então, essa noção de idolatria é fundamental, porque se descobriu, né, é o que nós falamos na introdução, ou na primeira introdução, antes do curso, né, do labirinto, para entender o caminho do sistema capitalista que vivemos, é o critério do cálculo do dinheiro. Até as bênçãos hoje nas igrejas cristãs, em muitos lugares, se calculam. Essa pessoa é mais abençoada. Por quê? Porque tem mais dinheiro, porque tem um carro melhor, porque tem uma mansão melhor, porque a igreja tem mais número de pessoas. É tudo por número. Enquanto que a dignidade humana vai para o espaço. E nesse processo, qual é a consequência necessária? Né? Porque se você coloca isso como critério último, vem aquilo que é necessário para desenvolver. Senão o processo não segue. Nessa primeira coisa imediata, é que os pobres morrem. Porque se tudo é escolhido, tudo é decidido, se vão nessa direção ou naquela direção, e o critério é em função de qual que gera mais dinheiro, todo gasto, ou todo investimento, ou o tempo que a gente gasta com os pobres é inútil. A vida dessas pessoas são inúteis. Isso foi uma discussão foi um economista que falou, né? É bom que as pessoas velhas morram, porque isso vai resolver o problema, vai diminuir o problema do déficit da previdência, porque os pobres, os velhos, vão morrer a isso. E quem precisa do dinheiro, sendo velho, é pobre. E o rico já tem um plano de saúde grande e bom. Então, essa
visão, se diz assim, é necessário reconhecer, aceitar que Deus está, que a morte está, a morte dos pobres é necessário. Não tem como não fazer isso. E aí surge uma outra coisa importante, né? Que é o seguinte, mas as pessoas, humanamente, as pessoas têm dó. Né? A evolução da espécie criou essa coisa de compaixão. Uns dizem que foi evolução, outros dizem que foi Deus que fez. Eu prefiro juntar as duas coisas. É da condição humana, da construção ou da criação de Deus e do processo de evolução humana que a gente tem compaixão. Então, se a compaixão é algo natural, essa cultura idolátrica não é natural, mas mais do que isso, cria um problema para esse sistema funcionar direito. Porque as pessoas, não, gente, vamos fazer alguma coisa. E é aí que a cultura capitalista produz um outro tipo de cultura, que é a cultura da insensibilidade. As pessoas não se sentem mais tocados. Quando tem, a gente esquece, a gente aprende a esquecer. Ou a gente aprende a dar algumas respostas. Não, a culpa é deles. A culpa não é minha, a culpa é dos outros. A compaixão não é um problema de culpa. Compaixão é assim, eu sinto a dor do outro, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí você sai disso para um outro nível, onde você começa a discutir, não, isso não é bom. A gente precisa ser racional, a gente precisa ser maduro, você pode deixar de ser romântico, juvenil. A vida é assim mesmo. E a gente começa, então, a desumanizar o sentimento humano. É essa lógica que gera um sistema econômico racional e emocional. Isso é muito importante. Tá? Então, você tem uma dimensão racional, você tem uma dimensão ética, o que é mais importante, e essa dimensão emocional. Essa cultura capitalista tem alguns sinais que articulam o símbolo que nos dá sentido. E aí, normalmente, é o dinheiro. Mas o dinheiro, muitas vezes, não aparece, né? É uma coisa abstrata. Então, são símbolos das coisas que têm muito dinheiro. Eu tenho um carro de 3 milhões de dólares. Isso é prova de que eu sou uma pessoa boa. Eu tenho uma mansão de 50 milhões de dólares. Isso. Mas mais do que a casa é esse ser mais através do dinheiro. É o que nós estávamos discutindo um pouco também na semana passada. Essa é um pouco, eu queria fazer essa introdução geral, né, para a gente estabelecer mais um debate. Bem, Jung, a idolatria na linguagem popular, ela significa algo que ocupa o lugar de Deus. Uhum. Na verdade, a idolatria também, como essa categoria que você propõe, ela reproduz o mesmo esquema, não é? Justamente porque se torna um critério absoluto, que o dinheiro ele ocupa o lugar mais importante de decidir quem vive e quem morre, ou seja, ele ocupa o lugar de Deus, não é isso? Essa é uma discussão que Jesus faz no Evangelho. Né? Ele diz claramente, você não pode adorar a Deus e ao dinheiro. Né? Nessa frase, né, é importante de analisar isso. Né? O que Jesus está dizendo? Olha, vocês estão no mesmo nível. Javé e Mamon. Aí é o dinheiro elevado na categoria de Deus. Então ele está dizendo, você não pode servir aos dois deuses ao mesmo tempo. Isso é porque o Deus é absoluto. Eu posso servir a um professor e outro professor. E não tem problema. Correto. Mas assim, Deus não. Então, é outro nível. E aí o que Jesus diz assim? Vocês, muitos, creem ou adoram dinheiro como se fosse Deus. E isso aparece nos Salmos. No Antigo Testamento também já dizia. Os idólatras adoram não a Javé, mas ao dinheiro.
né? Então, isso é uma tradição bíblica que já está desenvolvendo, dizendo, olha, nós estamos falando de Deus, usam isso na igreja, no templo, mas, na verdade, esses sacerdotes estão servindo mais a dinheiro. E aí, então, eles estão usando o dinheiro como se fosse Deus. Isso ainda não está tão elaborado, como um conceito, como uma organização mais clara de pensamento. Aí é o Jesus aí que vai desenvolver isso. E aí, então, antes que Marx discutisse isso, antes que Weber discutisse isso, antes que teólogos da libertação discutissem isso, Jesus já organiza, sistematiza aquilo que os salmistas já estavam falando. Daí que diz, olha, tem uma sabedoria muito especial lá no grupo, lá em Israel. Porque, então, essa ideia, o uso da ideia de idolatria como algo que ocupa o lugar de Deus, ele vem do Antigo Testamento, mas ele está totalmente presente também na mensagem de Jesus. E ele permanece ao longo do tempo na tradição cristã, né? De tempo em tempo, essa categoria está presente como uma crítica. Com certeza, né? Há vários filósofos, sejam judeus, cristãos e outros agnósticos, discutindo sobre o conceito de idolatria, porque diz assim, todo sistema social, você precisa de um critério último. Senão não funciona porque nós tomar qual decisão. Quando você coloca um critério como último, e vê outro sistema de valores, você vai dizer, esse valor absoluto também está errado, não é verdadeiro. Não deveria ser. Então, é necessariamente uma decisão entre dois valores absolutos, qual que é melhor? Então, um grupo vai dizer um, o outro vai dizer outro. Então, um vai dizer que o meu é verdadeiro, daí que o Marx tinha comentado, né? O meu Deus é verdadeiro, dos outros é falso. Então, no mundo de hoje, com o desencantamento, a gente não usa mais se é Jesus, ou se é Maomé, ou se é Alá, não é essa a questão. Qual é o critério último da vida no nosso sistema social? E aí o sistema capitalista tem isso claro. Né? E daí vai deduzindo, e vai desenvolvendo, e aplicando e amplificando essa concepção do ser humano, tudo em função do critério econômico. A vida em função da vida econômica. E não compreender isso não é discussão sobre capitalismo ou teologia, não. É entender onde nós estamos vivendo e por que nós fazemos certas coisas que fazemos no cotidiano da nossa vida. Porque toda decisão do dia a dia está baseada, no fundo, a um critério último. Se eu devo fazer uma coisa ou devo outra coisa, e por quê? Bem, e é essa disputa justamente que você acabou de descrever, que é o que o Weber chamou de luta dos deuses, isso. E que na teologia da libertação a gente reapropriou o livro clássico do Dane, A Luta dos Deuses, tem em português também, né? Onde vai reconfigurar essa crítica para os dias atuais, né? Bem, Jung, de certa maneira, você tem um texto onde você diz isso, que com o Papa Francisco, essa maneira de utilizar a categoria idolatria, que é uma tradição do judaísmo, do cristianismo, ela chega ao magistério pontifício com o Papa Francisco, né? Sim, com certeza. Eu acho que, assim, por que o Papa Francisco é admirado e odiado no mundo hoje? Não é um problema religioso, no sentido estrito. Do ponto de vista religioso, ele é fantástico, todo mundo gosta dele, né? Não, tem gente que já não liga. Tem gente que não me interessa a religião. Tá? Mas tem muita gente que percebeu, eu não estava entendendo o nosso mundo, o capitalismo que a gente vive. Esse Papa me ajudou a entender isso. Né? Eu acho que nesse meu livro, A Idolatria do Dinheiro e os Direitos Humanos, eu comento no início que eu fui à Coreia lançar a tradução do meu livro Desejo, Mercado e Religião. Isso. Aqui na Coreia viu o dom invertido lá, mas tudo bem. Né? E eu dei muitas palestras para lançar o livro, mas eu dei 3 entrevistas com 3 jornais mais importantes da Coreia, dos grandes, que não tem nada a ver com a igreja.
E eu fiquei estranhado, assim, por que tantos jornalistas queriam discutir sobre teologia e economia e teólogo da libertação dando entrevista? E eu fiquei, tá ótimo, mas eu pergunto para o pessoal, né? Por que esse pessoal está interessado? E eu, conversando com as pessoas, entendi o seguinte, que eles estavam marcados, assim, encantados com o Papa que esteve na Coreia, tinha ido 3 meses atrás de mim. E eles estavam interessados na discussão da idolatria do dinheiro. Então eles, olha, o Papa falou um negócio novo, diferente. Por quê? Porque a cultura coreana está tão marcada por querer ganhar dinheiro que todas as igrejas só falam de dinheiro, quase todas, dinheiro, 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 dinheiro. A família só fala do dinheiro, 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 dinheiro. O governo só fala dinheiro, dinheiro, dinheiro. E todo mundo achava que isso era normal e bom. De repente o Papa vem e disse, não, isso é idolatria. Aí o jornalista falou, isto, só que a gente não entendeu muito bem. Aí ele falou, soubemos que Jung, o teólogo da libertação, tem livros sobre esse tema. E o livro, o lançamento é sobre isto. Aí vieram pedir para conversar comigo. Então, assim, mesmo que não é do campo religioso, percebe que é uma forma interessante. E o que eu quero chamar a atenção, né, isso está na Bíblia, mas antes, ou antes da teologia da libertação, mesmo por cientistas sociais que não gostam das igrejas, entenderam isto. Então, eu acho uma coisa interessante, né? O pessoal é conhecido, diz, teólogo da libertação, teologia da libertação é contra o marxismo, usa muito marxismo. Eu acho que a gente precisa reconhecer que esse setor que discute teologia e economia é marxista e weberiano. Porque um dos livros fundamentais da teologia da libertação, que me marcou muito, A Luta dos Deuses, tem uma influência profunda do Weber. E no livro A Idolatria do Mercado, de Wassmann, quando ele está explicando o que é conceito de idolatria para falar do mercado, ele usa categorias do Weber. E ele vai dizendo, olha, Weber disse isto, e que todo sistema social precisa de certos valores, símbolos religiosos. Depois diz, o Weber vê isto. Ele não cita explicitamente o nome, mas claramente quem lê o texto do Weber diz isso, está se baseando em Weber. Então é uma coisa interessante discutir a importância do Weber no pensamento crítico da teologia da libertação. Bem, curiosamente, Jung, nós temos 2 livros importantes do pensamento crítico que levam o nome A Luta dos Deuses, né? Esse aqui é o da Escola do Day, Diálogo entre os Teólogos e Cientistas Sociais, mas nós temos o outro do Michel Louvi, que saiu em português como A Guerra dos Deuses, que foi um livro premiado na América Latina, e ele levanta justamente essa hipótese de que existe um marxismo weberiano. E isso é o contrassenso do contrassenso dentro de certas lógicas modernas, que você nos fez a crítica no nosso encontro introdutório sobre o mapa para entender esse labirinto, né? Porque algumas pessoas já não conseguem relacionar marxismo e teologia. Se a gente relaciona teologia, marxismo e Weber, parece que o mundo fica complexo demais para ser entendido. Mas a verdade é que é uma categoria, essa categoria da crítica da idolatria, que está presente em todas essas tradições ao seu modo, né? Com certeza, né? E essa discussão sobre, assim, a importância em compreender categorias teológicas para entender sistemas sociais, capitalismo ou socialismo. As pessoas dizem, não, uma coisa, religião não tem nada a ver com política. Não, você não entendeu o sistema social. Você não entende o sistema social, e econômico e político. E aí, claramente, assim, Weber, Durkheim, Marx e outros estão lidando com isso. Né? E até hoje, para a gente entender, por exemplo, o conflito entre a possibilidade de uma Guerra Fria entre Estados Unidos e China, não dá para entender isso sem entender as questões culturais, religiosas, da perspectiva capitalista e a perspectiva chinesa
asiática. Bem, Jung, antes, um tempinho para a gente respirar, anotei aqui algumas pessoas, só para a gente ter uma ideia, né? Então, a gente tem o Douglas comentando, que é lá do Espírito Santo, ele é do estado do Espírito Santo, o Dirceu de Tangará da Serra, de Mato Grosso, a Rose de Manaus, Amazonas, a Elisa de Mossoró, Rio Grande do Norte, o Bruno de Itatiba, São Paulo, ou seja, nós estamos chegando em vários lugares onde, na maior parte, nós temos cristãos militantes e cristãos, e é importante ressaltar a cada um de vocês que está acompanhando o nosso encontro, que a ideia desses encontros é justamente despertar, promover, motivar o debate desses temas que para nós são fundamentais para entender a sociedade que a gente vive hoje e poder defender melhor a vida dos pobres, né? Então, bem, aqui organizando um pouco a pergunta, o Edgar tinha feito a pergunta sobre o Papa Francisco. Edgar, quando eu li sua pergunta, eu já tinha falado parecido, então acho que está próximo, né? O Magno indicou aí a relação entre Deus, Mamon, e provocando com a brincadeira de que fora do mercado não há salvação, né? Numa alusão à famosa, tradicional frase, fora da igreja não há salvação. Mas o Marcelo Ferreira, ele faz um comentário grande sobre o Hayek e o Mises, e depois ele diz assim, que na teoria deles, somente o mercado funciona como critério, ou seja, o critério último é o mercado, e ele pergunta assim, quais os caminhos para rompermos com essa lógica sacrificial? Eu tenho a impressão que parte desse debate é o debate da semana que vem, que é a lógica sacrificial do mercado, mas não tem ídolo que não exija sacrifício, não é isso? As lógicas, elas são relacionadas. Sim, mas eu acho que tem um tema fundamental que a gente precisa começar a discutir, que é o lugar do mercado na sociedade. Muita gente acha que a crítica à idolatria do mercado ou a crítica à idolatria do dinheiro seja uma crítica ao dinheiro ou ao mercado. Né? E eu acho que isso é uma das coisas que é complicada, a gente precisa evitar isso, porque ficaríamos numa oposição assim, metafísica. Ou você aceita o mercado, ou você é contra o mercado. Ou você fica na idolatria do mercado, o mercado é absoluto, ou você é metafisicamente contra. Tudo que é mercado é ruim. Não. O problema da idolatria, mesmo Jesus, ele não é contra o mercado, contra o dinheiro. Logo que ele fala, não se deve adorar a dinheiro, mamon como Deus, logo depois ele diz que você precisa usar dinheiro para o bem do reino. Porque sem dinheiro, ele reconhece que a sociedade não funciona. Então, para evitar de que as pessoas dizem que Jesus falou que dinheiro é coisa do diabo, ele diz, não. O problema é a relação entre meio e fim. O dinheiro é o fim último ou um meio para uma coisa mais importante? Que é a discussão que Weber faz. Né? A gente trabalha para viver ou a gente vive para ganhar dinheiro? Né? Nesse processo, então a gente tem uma coisa muito clara, né? Não é possível, nunca foi no passado, ou quase nunca, mas principalmente depois de 2000 anos para cá, com o desenvolvimento do comércio, não é possível uma sociedade sem mercado. Então, se alguém quis pensar qual é a forma de superar o capitalismo, não é acabando com o mercado, mas é acabando com a absolutização do mercado. Não é acabar com o dinheiro, mas é negar a absolutização do critério do dinheiro. Então, nós precisamos, o que o Papa também tem insistido muito, né? O Papa Francisco, mas também muita gente antes, e outra gente fala de igrejas, de campo religioso, é o seguinte, nós precisamos reduzir o lugar no mundo neoliberal. Mercado é tudo. Não, o mercado tem uma função. Assim como problemas sociais, e programas sociais também têm uma função, assim como gratuidade tem uma função. É uma coisa importante, né? Quer dizer,
eu acho que eu já comentei isso, se você comer com um amigo e pagar a conta com vontade, isso tem a ver com a noção da gratuidade e amizade. Numa lógica neoliberal, em todas as instâncias que vai entrando na vida, até na hora de você passar um tempo com um amigo ou com a família, depois, sim, somos amigos, agora vamos fazer a conta. Você me deu R$32, eu te dei 35, então precisamos fazer a diferença e fazer a conta correta. Isso é como se não pudesse ter experiência da graça. Eu tive uma experiência, eu dei uma palestra num lugar muito estranho, que eu não costumo ir, uma pessoa de muita classe média, e aí uma pessoa de dinheiro me perguntou se eu dava aula sobre oração e espiritualidade. Eu perguntei, não entendi muito bem. Não, você paga, você cobra. Como assim? Está na moda, o pessoal da classe média, trazer um professor e dar uma palestra e a gente paga. Eu falei, tá bom, para conhecer, eu vou lá para ver. E foi. Né? E aí, quando se explicando, tal, depois, aí, no final da conversa, aí a mulher diz assim, eu quis trazer o Jung aqui, porque ele me fala uma coisa boa, que eu não tenho mais, que ele chama de graça. E ela disse, o exemplo que deu assim, quando eu peço algo para meus filhos, qualquer coisa que eu peço, eles me perguntam, o que você vai me pagar? Eu não consigo fazer nada com meus filhos sem negociar quanto eu pago. Aí, e Jung falou de espiritualidade cristã como graça, eu fiquei tão encantado. Os outros não entenderam, porque não tinha aquele espírito onde discutiu isso. Ficou um negócio muito teórico. Mas é isso, ela estava procurando uma experiência de graça na família com filhos pequenos, porque estão marcados por essa cultura. Isto é absolutização do critério do dinheiro. Dá para viver uma sociedade sem isto? Não. A gente fica mal. Dá para viver uma economia só com isso, sem mercado? Também não. Essa mediação que é importante. E nessa mediação, qual que é o mais importante? Aí, o critério é a vida. De quem? Porque sempre você pergunta, de quem? Ao dos ricos se viram por conta própria. Então, a gente precisa defender quem? Dos fracos. Daí que Jesus sempre, e a Bíblia sempre fala isso. O critério é defesa da vida dos mais fracos. Na verdade, a gente tem um sistema social, e ele é sistema social, porque ele é produzido socialmente falando, e nós precisamos ter um critério a partir do qual a gente julga o que funciona melhor ou pior. Então, o critério mais importante é a vida dos pobres, né? Então, quando a gente se coloca a pensar como é que a gente pode organizar uma sociedade em que os pobres não sejam massacrados como são hoje, então ele nos leva a pensar que essa sociedade precisa de mudanças, né? Claro. Exatamente como vai funcionar uma outra sociedade, seria um exercício de futurologia, mas o critério ele não muda, o critério é uma sociedade onde os pobres não sejam descartáveis, que eles não sejam desprezados. Eu acho que, assim, além dos pobres, por exemplo, essa questão dos negros, né, que apareceu tão forte nos Estados Unidos, e agora está começando a pipocar em outros lugares do mundo. Né? A frase lá, a vida do negro também importa, não importa, quer dizer, a mesma coisa, a vida de todo ser humano importa. Seja branco, agora, os que sofrem, os que são negados, então, os pobres, os negros, os indígenas, isto é o que São Paulo, no Novo Testamento, discute para Deus, ao olhar de Deus, não há diferença entre homem e mulher, a questão do gênero, entre gentil e judeu, entre a questão cultural e social, e entre livres e escravos. Então, essa questão econômica política. Então, essa concepção de que todo ser humano tem uma dignidade fundamental absoluta. Não pode ser colocado abaixo do
dos critérios do dinheiro, ou da raça, ou outra coisa. Então, essa é a grande contribuição do pensamento cristão, da história da humanidade, para essa coisa que no mundo moderno chama de dignidade humana fundamental, que é a base para direitos humanos para todos. Bem, mais um momento de respirar. Gente, eu vi que depois que eu anunciei, eu mandei um abraço para algumas pessoas, muita gente colocou ali no chat da onde está acompanhando, é uma variedade, uma riqueza. Não fiquem bravos, eu vou comentar alguns que eu consegui ver, ou que eu achei mais diferente do que da outra semana, enfim. O Jung, tem o Wagner, que é irmão franciscano, está acompanhando a gente de Cuba, o José Gomes acompanha a gente desde o Texas, a Wanda é minha vizinha, acompanha de Campinas, a Wanda esteve presente nos outros, né? Tem uma outra irmã franciscana, a Maíra, que é de Marau, no Rio Grande do Sul. Enfim, nós temos um monte de gente do Brasil inteiro acompanhando, né? É bonito de pensar que a gente tem cristãos com as mesmas opções e querendo discutir esses temas espalhado em toda a América, né? Bem, em especial aqui no Brasil, junto com a gente. O Dennis Wilson, ele fez um comentário muito curto, onde ele perguntava se tem riqueza inocente, né? E, enfim, eu fiquei pensando que quando a gente fala da idolatria do dinheiro, nós estamos falando que ao se constituir idolatria, nós temos como a sua outra face a morte de alguém, não é isso? O ídolo não tem sempre uma relação de que ao mesmo tempo que ele se constitui como absoluto, ele provoca, ele exige a morte de outros, né? Eu não gosto da discussão sobre se existe riqueza inocente, porque isso pressupõe que existe culpa, existe uma riqueza culpabilizada, né? E a gente fica... tomar cuidado para não cair na lógica da culpa. E a gente fica dizendo quem está errado e quem está certo. O mais importante não é decisão teórica de quem é culpado ou não, mas a responsabilidade, a compaixão diante de uma situação assim, como é que você responde à responsabilidade tem a ver com isso. Então, por isso que eu gosto, então, o argumento bíblico, mas não porque é bíblico, porque Deus falou, mas porque eu acho que tem uma filosofia muito boa, que é assim, toda a discussão bíblica começa com Moisés, no Êxodo, começa com o quê? Com o clamor dos escravos, dos que sofrem. Não se discute, como os filósofos, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é erro. Mas, numa situação concreta, as pessoas estão pedindo socorro. Eu tenho direito, clama, eu tenho direito à vida humana. Então, não é parar de discutir o que é a verdade, a metafísica, a origem, não. O que eu posso responder diante disto? Então, porque tem pessoas que nasceu numa família rica, não tem culpa de ter nascido rico. Assim como o pobre não tem culpa de ter nascido pobre. A questão é como é que você responde a essa situação. Então, por exemplo, se você teve a chance de nascer branco, homem, com boa cabeça, entrou numa boa universidade e tem uma vida boa, economia boa, um emprego bom, um trabalho bom, ele não tem culpa. E o pessoal diz, eu não tenho culpa, é isso, sai disto. E diga, agora, tendo tido essa chance, como é que você pode contribuir nessa discussão? Não, eu que vou levar o dinheiro. Não, sinceramente, talvez, assim, gastar o tempo, investir o tempo para um tipo de pensamento teórico, vamos dizer assim, para dizer como é que a gente pode criticar e alterar essa dinâmica de sociedade. Então, a perspectiva de compaixão e responsabilidade é muito mais útil, serve para alguma coisa, e não para essa discussão de quem é culpado e quem é aquilo. É claro que tem culpabilidade, não estou negando isso, mas não deve ser o ponto central. Porque, como diz a Bíblia, eu volto de novo à Bíblia, não há ninguém que não tenha culpa. Não há pecado, não tem uma pessoa que não tem nenhum pecado.
Isso é uma coisa interessante. Não é para dizer que somos todos ruins, que horror, não. Se todos somos pecadores, não se preocupe, isso é normal. Eu entendo, Importante do que sabe o que é pecado. eu entendo que você está fazendo uma reflexão que é bem reconfortante para quem é de classe média alta, que vai dizer assim, olha, eu não sou culpado de ter a vida bacana que eu tenho, mas a gente tem alguns das pessoas que são da classe média alta, ou que são ricos, etc., e que eles se empenham para retirar o direito dos pobres, e que eles se empenham, aí tem responsabilidade. aproveita uma pandemia para agora eu demito todo mundo, agora eu abaixo o salário 50% e vejo quanto que eu posso receber do governo de auxílio. Que é bem diferente o tipo de julgamento ético sobre esta postura e a postura do que você apresentou para a gente, não é? Isso, mas aí que tá. Eu acho assim, sair da lógica da culpa e para dizer, o que você fez com sua responsabilidade? Se a gente for pegar em termos de narrativa de ensinamento de Jesus, que é contado de histórias, parábolas de talento. Você recebeu esse talento, é bom para nós, em português funciona diretamente, né? Você nasceu com tantos talentos, o que você produziu? Eu produzi pouquinho. Você tem uma responsabilidade. Aí no final depois que acertar as contas, não sei como é que vai ser isso, se vai ter, mas nessa narrativa, Jesus diz, o Senhor diz, você deveria ter produzido melhor a sua responsabilidade, sua possibilidade, suas condições que você ganhou. Então, não é dizer pode qualquer coisa, tudo é igual, não. É sair da lógica da culpa para a lógica da responsabilidade, e aí, uma coisa interessante, Weber também discute ética da responsabilidade, assim como Marx discute essas coisas, que assim, vamos dizer, olha, nós temos que ver o que é possível dentro das possibilidades, e ver, você fez o que você podia fazer? Se você nasceu com todas as condições e não fez nada, a tua responsabilidade é muito maior do que os outros que tinham poucas condições e fez o que pôde fazer. Se talvez algumas questões aí? Sim, consegui anotar uma ou outra. Uma questão interessante, eu vou centrar nela, gente, porque é o tema da idolatria, o tema da culpa e do sacrifício, a gente vai ter outros encontros para aprofundar, né? Então, a Patrícia Palazzo pergunta para a gente, ela constrói uma pergunta grande, mas ela pergunta o seguinte, ela fala, se a idolatria não teria a ver com a ilusão e o sonho, uma vez que ele não é um Deus verdadeiro. Se ele não é um Deus real, na verdade, ele é Deus falso no sentido de ilusão e sonho. Então, essa é a pergunta, basicamente, que ela nos faz, para te dar uma complemento para a pergunta dela, né? O Pablo Richard diz que, apesar de eles serem falsos, eles têm muito poder, o poder deles é real, porque a morte que eles provocam é uma morte real, né? Então, quando a gente diz que ídolo é um Deus falso ou ilusório, é quem olha de fora, né? Como dizia Marx, para quem acredita é verdadeiro. Quem está fora é que diz isso não é verdadeiro. E ao dizer isso não é verdadeiro, você precisa explicar. Aí é uma coisa importante que a Patrícia levantou, né, que é a seguinte, não é meramente intelectual, porque o pessoal acha que ídolo é um problema filosoficamente falando, é que ídolo é um erro de representação, fez uma imagem equivocada. Não. É uma representação, uma imagem equivocada que gera muita maldade, o que justifica o sofrimento de vida humana. Então, na tradição budista, a Patrícia fez a pergunta, ela pertence à tradição budista, né? Você tem um processo, assim, não é ilusão qualquer, é ilusão que te leva as pessoas a um erro ético. Então, nessa tradição, seja nessa pensamento budista, quanto no pensamento de Jesus, não há separação entre verdade e ética. Há um erro conceitual, representação, e outra coisa, erro ético. Não, um erro errado de compreensão do que é Deus
leva necessariamente a erros éticos de maldade, e é essa maldade que leva as pessoas a ver erradamente quem é Deus. Então, essa coisa está articulada. Né? Esse é um conceito mais complicado para fazer agora, né? Mas essa junção. Na verdade, uma das coisas que a gente discutiu no início é que, assim, para entender o mundo moderno, a gente precisa sair do labirinto, e uma das coisas é sair da visão moderna de que religião não tem nada a ver com a política, que a verdade não tem nada a ver com a ética, que com Kant separa. Se a gente continuar esse separado, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Não sai do labirinto. Daí a importância de a gente pensar de novo o que nós aprendemos como teoria, como ciência moderna. E aí, a nossa insistência é voltar aos clássicos, para quem está no campo acadêmico, e dizer, Weber é um cara inteligente, foi interpretado equivocadamente pelos discípulos, e os que continuam citando. E por isso que eu fiz a questão de Weber é que fez a diferença, ou articulou o tema de Deus e o ídolo, com outra linguagem, que já estava presente na tradição bíblica ou na tradição budista. Não com essa linguagem de Deus, mas essa discussão da verdade e ética. E aí nós precisamos, não é voltar fazer do zero, mas reler sobre os clássicos e ver aquilo, aprender com eles, e obviamente eles também têm erros, porque o mundo mudou, né? E trabalhar essa questão. Assim, e, no fundo, a questão da idolatria, assim, o mais importante não é a questão teórica se Deus é A ou B, mas qual é a aposta das pessoas e da sociedade para uma direção que justifica vida, sofrimento, a morte dos pobres, dos fracos, dos excluídos, né? Sejam a questões gays, não importa esse critério. A dignidade dessas pessoas são reconhecidas e possibilita condições de vida ou impõem sofrimento e limitam a possibilidade de desenvolver sua vida. Esse critério, ele é o critério do discernimento, acho que ele é um dos pilares do que a gente propõe a refletir. Então, voltando ao livro A Luta dos Deuses, que foi feito lá no Day, que é justamente a ideia que eles apresentam, que o problema do mundo de hoje não é uma oposição entre ateus e os que têm fé, mas é entre quem tem fé no Deus da vida e quem tem fé em outros deuses, quem tem fé no Deus de Jesus, quem tem fé no Deus do mercado, por exemplo, no Deus do dinheiro, no Deus capital. E é por isso que a gente poderia dizer, Jung, acho que caminhando para o final do nosso encontro hoje, a gente poderia dizer que tem muito cristão que vai ao culto, que vai à missa, mas que no fundo, que pensa que adora o Deus de Jesus, mas que no fundo a vida dele é uma idolatria, porque no fundo o critério que organiza a vida dele é o do dinheiro, o do lucro, e passa por cima dos outros por causa disso. Não, com certeza. Né? Quer dizer, eu costumo brincar assim, muitas vezes no campo do cristianismo, isso é um problema de homônimo. José da Silva, na época que não tinha CPF nacionalizado, gente, estou falando do tempo que era velhinho, tá? Você tinha, quem era José da Silva estava sempre com problema, porque sempre tinha algum cara que está devendo, e tinha que até descobrir, provar que você é um José da Silva, que não é outro José da Silva, né? Então, muita gente fica dizendo, isso é de Jesus. Não, de Jesus não tem nada a ver com isso. Isso é um problema de homônimo. Então, o problema do cristianismo é isto. E aí, isso aparece também na Bíblia, no fundo. Não basta seguir, adorar, dizer é Deus ou é Jesus, mas qual é o critério fundamental? Qual é o fruto? Você ama, cuida dos outros, defende, respeita a dignidade dos pequenos, você é de Jesus. Ah, mas eu não sou cristão. Não tem problema. Isso é uma das coisas importantes. Tem a passagem onde Jesus diz, né, que vocês dizem que são filhos de Abraão, mas na verdade vocês matam, e o pai Abraão não queria a morte, ele queria a vida.
Então, essa é a questão fundamental, né? E aí a questão, assim, seja do cristianismo, seja essa cultura capitalista, o pessoal fala assim, a melhor sociedade é essa aqui. Capitalismo é a melhor sociedade para quem? Para os negros, indígenas, pobres, é isto, é vida que eles têm. Depois, mesmo você rico, é a vida boa? Você consegue viver a graça com a família, nem com seus filhos? Então, assim, é uma cultura que não leva nem o pai e o filho a ter uma relação de graça. Não é, sabe, não estou falando de ter gratuidade com pobre, ou com estrangeiro, ou com negro, não é isso. É uma cultura tão desumana que as pessoas não conseguem experimentar a graça nem com os filhos. E os filhos com os pais que crescem com raiva e ficam brigando por causa esperando o pai morrer logo para rachar, para lutar pela herança. Isso é mal, isso faz mal para todo mundo. Obviamente pior para os pobres, mas também para os ricos. Não é bom para todo mundo, ninguém. O Papa Francisco fala que ele não usa capitalismo, ele fala o sistema social que absolutiza o mercado, ele provoca a morte concreta, real, dos pobres, dos imigrantes, etc., mas ele também mata a alma de toda a humanidade com uma profunda frustração, depressão, na medida que o ser humano se torna descartável, etc. Né? E a questão dessa avareza, essa vontade de querer ter cada vez mais. Né? E não percebe que a coisa mais importante da vida das pessoas, no fundo, é amor com alguém, tá? E o amor só é possível se você compartilha. Né? E assim, não existe amor sem compartilhar. Mas as pessoas que são movidas mais, têm contrato de casamento, ou contrato de relacionamento afetivo, mas não tem uma experiência de amor. Então, nós estamos juntando assim, nós estamos falando de um espírito, de uma adoração que tem aspecto econômico, social, político, religioso, mas também existencial, familiar. Né? Tá certo. Bem, esse tema a gente continua, né? Nós já passamos de 1 hora de encontro hoje, a conversa tá boa, eu continuaria mais, mas nós estamos aprendendo, viu, gente, formatos de internet. Eu agradeço o Padre Lisboa, a Patrícia, que andaram dando dicas. Algumas eu não aprendi ainda como funciona, a gente vai melhorando, chega lá, né, Jung? E, gente, semana que vem nós continuamos o nosso encontro com o tema da lógica sacrificial do mercado, a meritocracia versus a graça de Deus. Acho que é um tema importantíssimo, o tema da meritocracia hoje em dia, né, é um tema de disputa ideológica do mundo das ideias, e a gente convida todo mundo a estar de novo, a compartilhar. Quem perdeu, entra no nossa página do YouTube, que estará lá nosso vídeo presente, né? E, bem, Jung, as últimas palavras por hoje? Não, acho que já foi bem. É só lembrar o pessoal assim, olha, na semana passada tive um problema de vídeo, que ficou ruim, né? Acho que foi problema de conexão, deu para ouvir, então eu acho que pedir desculpa pelo, não perdão, mas é um desculpa, não deu outra palavra, eu sinto muito por esse erro técnico, não era nem erro, né, porque deu um problema na conexão. Não tem problema, mas deu para ouvir, e eu acho que é isto, assim, eu acho que nós já tivemos, quem vê os 3 encontros, né, introdução e mais 2 aulas, começa a perceber o caminho, o jeitão de pensar que a gente está apresentando, né? E os temas vão voltando, né? E aí o Alan está mostrando aí, gente, esse é um livro que eu acho que se alguém tivesse que ler um dos meus, é esse aqui, tá?
não é... O Alan falou da idolatria do capital e morte dos pobres, isso faz há 30 anos atrás, mais do que teria 32 anos atrás que escrevi, né? Mas esse é o que faz uma visão mais ampla e é o que eu te recomendo mais. Gente, eu estou mostrando os livros porque não é para fazer propaganda do professor Jung, mas é porque às vezes as pessoas querem saber onde que elas vão procurar, onde que tem esse tema, e facilita, né? Então, estou indicando alguns dos textos do qual tem o debate fundamental em torno disso. E aí depois a gente vai mantendo, quem quiser entrar no chat depois e colocar outras sugestões de outros textos, também ajuda, também colabora com a gente, né? Tá, só assim, para quem está interessado na questão da idolatria, eu escrevi em muitos lugares, o Guas escreveu também, mas assim, mais rápido e mais sistematizado, discutindo idolatria do dinheiro, essas coisas, nesse último livro, Idolatria do Dinheiro, tem um capítulo específico sobre o conceito de idolatria. Tá? Então, facilita. É isso. Bem, o pessoal está perguntando o nome do livro, a Patrícia fez a gentileza de escrever para a gente, Idolatria do Dinheiro e Direitos Humanos. O autor é o professor Jung e saiu pela Paulus, tá? Uhum. Gente, muito obrigado, fico muito feliz com a presença de vocês. Hoje a média foi entre 120 e 130 pessoas, é bastante gente de muitos lugares. Tenho certeza que esse encontro de hoje lhe repercute, porque a gente continua discutindo, continua refletindo e continua discernindo sobre a nossa praxis de transformação, né? Boa tarde a todo mundo, Júnior, até mais. Obrigado. End.